Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 21 de setembro. A igreja celebra o apóstolo São Mateus e nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. O olhar de Jesus merece todo o nosso destaque. Jesus não viu seus pecados, suas mazelas, suas fraquezas. Jesus não se interessou pelo seu passado, embora conhecesse. Jesus olha com amor, com misericórdia, e vê nele as suas potencialidades, vê nele o seu desejo de amar, de servir, de ser um homem novo. O pecado deixava Mateus inquieto. Embora fosse rico e poderoso, nunca se sentia bem e feliz. E há muito tempo Jesus observava que Mateus o seguia, escutava sua palavra, estava com o coração ardendo de amor pelo reino de Deus. Então Jesus o chama, dizendo: Segue-me. Não dá nenhuma orientação a início, não faz nenhuma exigência, não tem nenhuma cobrança. A única exigência de Jesus é o seguimento, seguir. Ao longo do caminho, Mateus irá compreendendo o que significa o reino de Deus. Ao longo do caminho, Mateus vai entender o que significa este seguir. A maturidade da fé vem com o tempo e com, é claro, a abertura de coração, um desejo de conversão, de mudança de vida, de crescimento na espiritualidade. E Mateus, quando ouviu o chamado de Jesus, se levantou e o seguiu imediatamente. Foi uma decisão com certeza muito difícil, porque deixou para trás a riqueza, a estabilidade, o poder que tinha, para então agora seguir um novo rumo, começar uma nova vida seguindo Jesus. Enquanto Jesus estava à margem da Galiléia, eles depois foram para a casa de Mateus. E lá fizeram um jantar. Mateus faz questão de convidar Jesus para entrar na sua casa. E não só na sua casa. Jesus entrou na casa de Mateus porque já havia entrado na sua vida, no seu coração. E lá vieram também muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Essa mesa de jantar em que está cercada de pecadores, de cobradores de impostos, representa para nós a mesa da Eucaristia, que é o local em que os pecadores se reúnem para buscar a conversão e alimentar a sua fé. A igreja de hoje é a mesma de ontem, é aquela que é chamada a conversão. A igreja é aquela que convida os fiéis à mudança de vida. A igreja é aquela que acolhe a todos, sem preconceitos. Acolhe, não julga, mas ama, na esperança de que todos possam se converter e mudar de vida. Alguns fariseus vieram e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os pecadores de impostos e os pecadores? Não faltou críticas a Jesus, deboches, violência, pois Jesus não estava seguindo o esquema, a lei dos antigos, que dava privilégio aos ricos e poderosos e excluía os pequenos, os pobres, os pecadores. Jesus tratava todos com amor, com igualdade, e pagou um preço muito alto por isso. E ao ouvir as críticas e perguntas sobre o seu modo de agir, ele então disse: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia
e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus cita esse exemplo simples do doente. O doente precisa de um remédio para curar a sua doença. Os que têm saúde não precisam de remédio. Os que são justos, santos e perfeitos não precisam de Jesus, pois já estão na sua presença. Mas os pecadores, os pobres, os humildes precisam muito do amor de Jesus para buscarem sempre a conversão, a santidade e a perfeição da vida. Nós, que meditamos, que ouvimos este Evangelho, entendemos muito bem o significado e o poder dessa palavra. Nós precisamos de Jesus, pois nós somos pecadores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.